Eu quero fazer um acréscimo aqui de algumas partes que são importantes para a compreensão do texto, por causa das figuras de linguagens que aparecem ao longo do livro, de todo o livro, e se ir direto para o texto, para o versículo, sem ter uma breve reflexão sobre qual é o significado dos símbolos, dos números ou da linguagem que está sendo apresentada ali, acaba por dificultar a compreensão daquilo que o livro, aquilo que o capítulo do texto está apresentando para nós, tá? Então, só vou voltar um pouquinho para trazer fazer alguns acréscimos para que a gente possa compreender melhor, então, estas partes. O propósito é o seguinte, irmãos, porque às vezes o livro do Apocalipse parece que é difícil para ler, e porque parece que é difícil para compreender, porque você precisa entender a linguagem considerando o contexto da época, procurando considerar ou entender ao máximo o significado da figura de linguagem que está sendo aplicada. E quando você consegue fazer uma leitura antecipada de tudo aquilo que aparece no livro, então, quando lá nos determinados textos, versículos, quando aparecerem essas expressões, fica mais fácil a compreensão e o entendimento do texto, tá? Então, o livro do Apocalipse, ele ocupa uma posição importante nas Escrituras por encerrar o cânon das Escrituras, tá? O cânon bíblico. Nele, a revelação escrita de Deus chega à sua conclusão, porque o livro do Apocalipse ele é importante, então, porque ele fecha ali a coleção dos livros inspirados por Deus. O Antigo Testamento tem tem a sua coleção de livros fechada, e agora também o Novo Testamento, ele encerra essa coleção, o cânon, com o livro do Apocalipse. E ao longo da história da salvação, Deus revelou progressivamente a sua vontade e o seu plano por meio da lei, dos profetas, dos escritos sapienciais e finalmente por meio de Jesus Cristo no testemunho apostólico. E no Apocalipse, esta revelação, ela alcança o seu fechamento. Então, o livro nos ajuda a compreender qual é o plano do Senhor para a vida do homem. Então, quando a gente volta lá no começo da Bíblia, quando a gente vai lá para o início da Bíblia, quais são os principais pilares para entender o plano de Deus para o homem, no que diz respeito à salvação? Então, temos a criação, que vai aparecer lá em Gênesis, vamos ter depois a redenção, vamos ter as promessas do Senhor para que se confirme a obra redentora do Senhor na pessoa de Jesus Cristo. E por fim, o Apocalipse ele vai apresentar a consumação do plano. Então, quando consegue chegar, entender o livro dentro deste contexto, consegue se compreender todo o plano de Deus para a salvação do homem e aquilo que ele pretende realizar, tá? Por essa razão, no final do livro aparece uma advertência. Ninguém deve acrescentar ou tirar nada da mensagem que está aqui revelada, tá? Vamos lá, irmãos, escritos judaicos. João, ao escrever o livro do Apocalipse, ele utilizou amplamente imagens e temas do Antigo Testamento, tá? Então ele escreveu com vistas aos livros de Ezequiel, Zacarias e também Daniel, principalmente o livro de Daniel. Vocês já perceberam que lá vai aparecer a imagem do leopardo com asas, vai aparecer a imagem do urso, e nós vemos que no Apocalipse aparecem imagens semelhantes e trazendo então uma revelação. Além dessas influências bíblicas, ele também viveu no mesmo período em que circulavam diversos escritos apocalípticos judaicos conhecidos nos dias dos apóstolos. Esses escritos possuíam características típicas da literatura apocalíptica daquele tempo. Irmãos, o que significa isso? Literatura apocalíptica, tá? Então,
é um tipo de escrita religiosa que procura revelar, por meio de visões, símbolos e linguagem figurada, os planos de Deus para o futuro. Então, quando você tem um livro que está falando de revelações, símbolos, visões e informações que estão apontando para o plano de Deus no futuro, essa linguagem tem característica apocalíptica, tá bom? O termo vem da palavra apocalipse, que significa revelação ou desvendamento. E esse tipo de literatura surgiu principalmente em períodos de crise e perseguição do povo de Deus. Por isso, sua finalidade era encorajar os fiéis, mostrando que apesar das dificuldades presentes, Deus continua governando a história e no final trará a sua justiça, tá certo? Entre esses escritos apocalípticos, destacam-se três, lá no conforme o judaísmo utilizava, tá? Que apresentam temas relacionados ao Messias. É claro que o que vai estar citado aqui são livros não inspirados, são livros apócrifos. Então, primeiro Enoque, quarta Esdras, também conhecido como segundo Esdras, e segundo Baruque. O primeiro, datado aproximadamente no século I a.C., é mencionado em Epístola de Judas e aborda temas ligados à pessoa e ao ministério do Messias. Irmãos, por que eu coloquei isso aqui para o nosso estudo? Tá? Esses livros apócrifos, e aqui no caso, né, esses livros apocalípticos, eles eram conhecidos, eles eram usados na época, eles eram bastante consultados, tá? E é claro que a consulta nesses livros não era para fim doutrinário, mas tinha ali alguma importância para conhecimento histórico, algumas partes, podemos dizer, tá? Lembrando que os livros apócrifos, eles não foram considerados inspirados por Deus, porque lá não existe coerência com a teologia bíblica do Antigo Testamento e nem do Novo Testamento. Pelo menos partes desses livros, o conteúdo desses livros, não apresentam coerência. E é por isso que eles são colocados à parte. Mas não significa que esses livros não eram consultados. Esses livros circulavam. Os judeus da época, eles consultavam esse material aí, tá? Tinha alguma importância? Tinha. Alguma parte era importante? Era. Os irmãos se recordam quando eu comentei algumas vezes do livro de Macabeus, que fala ali do período interbíblico? Então, ele tem ali uma narrativa histórica que é importante. Você vai concordar com todo o livro? Não. Tem coisas lá que não é coerente com a Bíblia. Mas, no que diz respeito somente a contexto histórico, ele pode ter as suas importâncias, tá? Então tem o segundo, o quarto Esdras, que foi escrito após a destruição de Jerusalém, durante o reinado de Domiciano, e reflete o clima de pessimismo entre os judeus da época. O terceiro, segundo Baruque, também redigido após a destruição de Jerusalém, que apresenta uma visão mais otimista do futuro. Apesar de esses escritos apresentarem alguns temas messiânicos semelhantes aos encontrados no Apocalipse de João, há diferenças fundamentais entre eles. O Apocalipse faz parte do cânon das Escrituras e é considerado inspirado, enquanto esses outros escritos não possuem inspiração divina e nem autoridade canônica. Tá bom? Então, o que temos de conhecimento aqui com essas informações? Não é só o livro do Apocalipse que circulava nos dias da igreja primitiva. Havia outros conteúdos, outras literaturas apocalípticas, falando a respeito do futuro, da ação de Deus, mas esses livros não foram considerados inspirados. Os apocalipses cristãos. Existem alguns poucos apocalipses dos séculos imediatamente após o período apostólico. Seus autores deram a esses documentos os nomes de certos apóstolos. Então, olha que interessante. O Apocalipse de Pedro, já ouviram falar nele?
Então, ó, tem lá a literatura apócrifa, Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Estevão e o Apocalipse de Tomé. Então, esses livros trazendo alguma informação, tentando ser semelhante ao Apocalipse de João, tá? Tentando ser semelhante no que diz respeito às informações quanto ao futuro e aos últimos dias. Os últimos dois, ao problema deles, os últimos dois eram gnósticos e considerados apócrifos, mas o primeiro parecia ser canônico, já que Clemente de Alexandria, tá? Escritor, teólogo, apologista, cristão grego, nascido em Atenas, aparentava considerá-lo uma obra autêntica de Pedro. Olha que informação interessante, irmãos, para quem gosta de história e teologia bíblica. Os pais da igreja, consultando algum desses materiais, eles questionavam se poderia ser inspirado ou não. Eles procuravam fazer essa análise. Olha que informação interessante. No século IV, surgiu o Apocalipse de Paulo, como explicação para as coisas inexplicáveis que não podem ser expressadas. De todos os apocalipses, apenas o de João foi aceito pela igreja como livro inspirado que ocupa um lugar na coleção dos 66 livros inspirados por Deus. Deu para compreender, irmãos? Tá? Então, haviam outros livros com a característica do Apocalipse de João. Esses livros, claro, eles eram consultados, circulavam na igreja primitiva, mas a própria igreja já entendia quais eram as suas dificuldades, quais eram os seus pontos negativos, tá? Aqui a gente comenta então um pouquinho dessa aceitação na igreja. A aceitação do livro do Apocalipse na igreja ocorreu gradualmente, mas desde cedo, muitos líderes cristãos reconheceram a sua origem apostólica. Escritores do século II afirmavam que o livro foi escrito pelo apóstolo João. Então, já no segundo século, o livro já era reconhecido pela igreja, tá? Pelos teólogos, pelos apologistas da época. Entre eles estão Justino Martim, proeminente filósofo cristão e o principal apologista do século II, que menciona em diálogo com Trífo e seu contemporâneo Irineu de Leão, influente bispo e teólogo da igreja na Gália, nascido na Ásia Menor e discípulo de Policarpo, que conheceu o apóstolo João, que se refere ao Apocalipse como escritura. Então, mais alguns teólogos da época, ou alguns pais da igreja, confirmando, então, a canonicidade do livro do Apocalipse de João. Além disso, o fragmento muratoriano do final do século II mostra que as igrejas do Ocidente já haviam aceitado amplamente o Apocalipse como parte das Escrituras. O que significa? Aqui, não dá para vocês verem, né? Vai estar muito miudinho, mas isso aqui é um manuscrito antigo, o fragmento, né, uma parte do fragmento muratoriano, que é um dos registros mais antigos da lista de livros reconhecidos como escritura pela igreja cristã. Os irmãos estão percebendo que a própria igreja já confirmava o fechamento do cânon dos livros do Novo Testamento? A própria igreja, os judeus, eles já iam selecionando os livros e tendo essa convicção e certeza. Ele foi escrito no final do século II e recebeu esse nome porque foi descoberto por Ludovico Antônio Muratori. O documento apresentava vários livros do Novo Testamento aceitos pelas igrejas do Ocidente, incluindo os evangelhos, Atos dos Apóstolos, cartas de Paulo e o Apocalipse de João. Por isso, ele é uma importante evidência histórica de que muitos dos livros do Novo Testamento já eram conhecidos como canônicos pela igreja primitiva, tá? Então, a gente tem uma informação aqui, não apenas do Apocalipse, mas dos livros do Novo Testamento sendo reconhecidos pela igreja cristã, tá? Já no segundo século. No início do século III,
outro pai apostólico, Tertuliano, também defendeu a autoria do livro, opondo-se a Marcião, que por volta do ano 150 havia rejeitado o Apocalipse e o retirado de seu cânon. Os irmãos se recordam quando a gente falou um pouquinho de Marcião? Ele considerava ali alguns livros do Novo Testamento e reprovou os demais. E com isso ele conseguiu convencer algumas pessoas que a sua teologia estava correta, mas isso entrou em forte oposição com aqueles que entendiam que os livros reconhecidos pela igreja, esses de fato eram inspirados, haviam sido inspirados por Deus. Tertuliano, nascido em Cartago, pai do cristianismo latino e fundador da igreja da teologia ocidental, sendo o primeiro a escrever em latim e utilizar o termo trindade, afirmou que as igrejas ligadas à tradição de João reconheciam o apóstolo como autor do livro. Então aqui a gente tem duas informações importantes: a aprovação do livro, isto é, a aceitação do livro, tendo ele como inspirado por Deus, e também reconhecendo João como seu autor. Por quê? Porque essa informação é importante. Algumas pessoas questionavam, quando você vai comparar o grego do livro do Apocalipse, de João, com o grego do Evangelho de João e as suas epístolas, primeira, segunda e terceira epístola que ele escreveu, havia diferenças. E aí os estudiosos, os teólogos, tentavam discernir isso, tentavam entender por que essa diferença. Será que foi João mesmo que escreveu o Apocalipse? Olha que pergunta interessante. Será que foi ele ou foi outro? Né? Aí, então, como que resolvemos o problema? Os pais da igreja, e eles que estavam lá próximos mais próximos da história, eles reconheciam a autoria de João e confirmavam também a canonicidade do Apocalipse, do livro do Apocalipse. E isso, então, confirmava que este livro foi escrito pelo apóstolo. E a seguinte conclusão era que, quando João escreveu o Evangelho e as suas epístolas, ele possivelmente poderia ser auxiliado por algum secretário. Alguém poderia auxiliá-lo. Por isso que o grego, lá do Evangelho de João e das epístolas, ele é mais polido. E quando vai para o livro do Apocalipse, existem algumas diferenças ali gramaticais que eles acabavam questionando. Mas aí, o que se sugere é que, considerando a realidade do apóstolo João, ele estava preso. Então, o Apocalipse ele escreveu sozinho, por conta, sem o auxílio de ninguém. Não é? Sem o auxílio de ninguém. Ele escreveu João, ele escreveu o Evangelho, possivelmente foi auxiliado por alguém. Não é? Agora, estando preso, então, certo? Ele teve que fazer tudo sozinho. Então, é possível essa explicação para as diferenças no grego ali, né? No registro grego do Apocalipse comparado com os outros escritos de João. Apesar disso, na segunda metade do século II, surgiram objeções de um grupo chamado Alogoi, que rejeitava a doutrina do Logos apresentada no prólogo do Evangelho de João, e por isso também rejeitava o Apocalipse. Eles atribuíam o livro a Cerinto, um mestre gnóstico. Tá? O historiador da igreja Eusébio de Cesareia, influente bispo, teólogo e historiador cristão, considerado o pai da história da igreja, bispo de Cesareia, registra a opinião de Gaio de Roma, que acusa Cerinto de ter escrito o Apocalipse e atribuído falsamente sua autoria a um grande apóstolo. A igreja de Alexandria inicialmente aceitou o Apocalipse, mas no século III, Dionísio de Alexandria, que se tornou bispo em 248, rejeitou a autoria apostólica do livro e sugeriu que ele teria sido escrito por um presbítero chamado João. Olha que dificuldade. Os irmãos estão entendendo?
Olha quantos questionamentos quanto ao Apocalipse de João. Aqui a gente tem outra sugestão. Outra pessoa chamada João escreveu o Apocalipse, mas não o apóstolo. Tá? Então, isso daqui era uma opinião. Mais tarde, por volta de 325, o próprio Eusébio de Cesareia expressou dúvidas quanto à canonicidade do livro, reconhecendo que muitos cristãos o aceitavam, mas classificando-o como possivelmente espúrio, isto é, rejeitado. Então tinha hora que eles ficavam em dúvidas com respeito do livro do Apocalipse. Contudo, seu contemporâneo Atanásio de Alexandria, influente bispo, teólogo e doutor da igreja do século IV, apresentou uma lista de livros canônicos que incluía o Apocalipse como o último livro do Novo Testamento. Então iam surgindo as dúvidas entre alguns teólogos, mas outros teólogos confirmavam e eles apresentavam as suas razões. Irmãos, é bom deixar bem claro que não é qualquer pessoa que pegava o livro e ia fazer a leitura e dar a sua opinião. Estamos falando aqui de doutores, tá? De pessoas muito influentes, pessoas capazes de ler o livro, uma boa teologia, e eles aí apresentarem a opinião, a confirmação da aprovação do livro. Na segunda metade do século IV, vários concílios e líderes da igreja reconheceram oficialmente o Apocalipse como parte do cânon. Uma exceção foi o concílio de Laodiceia, em 360, que omitiu o livro de sua lista, refletindo a hesitação de parte da igreja oriental. No entanto, outros concílios confirmaram sua inclusão, como o concílio de Hipona, realizado em Numídia, no qual Agostinho participou como presbítero, e o concílio de Cartago. Olha aqui uma informação interessante. Durante a Reforma, Martim Lutero traduziu o Apocalipse para o alemão e o incluiu no Novo Testamento, embora inicialmente o colocasse junto com Hebreus, Tiago e Judas, como livros sem numeração em sua lista canônica. Isto é, Martim Lutero ele tinha dúvidas. Irmãos, para quem gosta de teologia, para quem gosta de investigar esses assuntos, fica imaginando Martim Lutero. O camarada era muito inteligente, e ele olhou para a carta aos Hebreus, falou: eu tenho dúvida quanto a esse livro. eu tenho algumas dúvidas com a carta de Tiago e Judas, e colocou o Apocalipse junto, tá? Em seu prefácio, em 1522, Lutero afirmou que não considerava o livro apostólico ou profético, pois acreditava que ele não apresentava claramente Cristo e o evangelho da justificação pela fé. Na teologia de Martim Lutero, o que era? Qual era a base? O crente, ele é justificado pela fé, e ele tinha dificuldade de encontrar isso nesses livros. No entanto, mais tarde, mudou a sua opinião, ele mudou a sua avaliação, e no prefácio de 1545, declarou que o livro podia ser útil e que nele se encontra a mensagem de que Cristo está próximo dos santos e finalmente alcança a vitória. Então, Martim Lutero, depois de investigar novamente, com mais profundidade, com mais detalhes, ele disse: não, o livro, de fato, ele fala da vitória de Cristo, da vitória dos santos, e mostra esse bom relacionamento. João Calvino defendia que as Escrituras autenticam a si mesmas por meio de sua origem divina e o testemunho interior do Espírito Santo no coração do crente. Embora ele nunca tenha escrito um comentário sobre o Apocalipse, isso não significa que o tenha rejeitado, tá? Então, algumas pessoas dizem o seguinte, eu já vi algumas pessoas dizerem assim, nem João Calvino quis ler o Apocalipse. Não, ele não fez nenhum comentário. Irmãos, vamos considerar, João Calvino morreu muito cedo. Ele morreu muito cedo. Se ele tivesse vivido mais tempo, opinião particular minha, ele teria feito sim algum registro do livro do Apocalipse.
porque ele fez do livro de Daniel. E se você ler o comentário de João Calvino no livro de Daniel, ele fez ali uma exposição detalhada. Quer compreender bem o livro de Daniel, todos os capítulos, leia os comentários de João Calvino. Que riqueza de informações que nós encontramos ali naquele livro. Pelo contrário, referências ao livro em seus escritos e nas institutas da religião cristã indicam que Calvino aceitava a canonicidade do Apocalipse. Então, a sua intensa atividade pastoral, acadêmica e literária em Genebra, pregando na igreja de São Pedro, ensinando na academia, escrevendo comentários bíblicos e mantendo extensa correspondência, explica por que ele não chegou a produzir um comentário específico sobre o Apocalipse. Então, aqui mais uma informação. A agenda de Calvino era muito cheia, ele tinha muito trabalho. Então, possivelmente, não deu tempo para eles escrever, falar alguma coisa sobre esse livro. Tá? Os destinatários, irmãos, para quem que João escreveu esse livro? Para quem que foi direcionado aí esse livro? Qual era o seu propósito ao escrever? Essas duas perguntas são importantes, pois dizem respeito a todos os eleitos do Apocalipse. Os primeiros 3 capítulos do Apocalipse informam o leitor que Jesus se dirige aos membros das 7 igrejas na província da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas tem uma informação aqui, né? Acho que eu citei isso no estudo passado. Não existiam somente essas igrejas, existiam outras que não foram contadas nas 7 igrejas, tá? Como aqui, ó, congregações de Colosso e Hierápolis, que aparecem lá em Colossenses capítulo 4, versículo 13, não são mencionadas, apesar de estarem localizadas próximo de Laodiceia. Paulo passou algum tempo na cidade de Troade. No entanto, nenhuma das cartas se dirige a esse local. Cerca de 2 décadas depois de João ter escrito o Apocalipse, Inácio de Antioquia escreveu cartas às igrejas estabelecidas de Trades e de Magnésia, na província da Ásia. Por que o Apocalipse se dirige a apenas 7 igrejas? Bom, eu já expliquei isso na aula passada. Podemos apenas supor que as igrejas às quais João enviou suas cartas sejam representantes da Igreja Universal de Jesus Cristo. Correto? Faz sentido. Cada igreja apresentava um problema, né? Então, essas 7 igrejas já representavam a Igreja Universal de Cristo, apresentando aí as suas críticas e as suas aprovações. Quanto à localização, as 7 igrejas formam um trajeto oval, a partir do qual muitas outras igrejas podiam ser alcançadas, tá? Então, no mapa, você vai olhar no mapa a localização das 7 igrejas, elas formam ali como que um formato oval. Então, essa circulação fazia com que o livro do Apocalipse passasse por outras igrejas, ainda que não tenham sido mencionadas aqui no livro, tá? O propósito é o encorajamento e o consolo dos crentes na luta contra Satanás. Isso aqui nós já vimos na aula passada. Os números, tá? Eu também citei, mas eu quero acrescentar algumas questões aqui. Então, o número 7, ele aparece bastante, como eu já disse, né, no último estudo. 7 espíritos, candelabros de ouro, estrelas, selos, chifres, olhos, anjos, trombetas, trovões, coroas, cabeças, flagelos, taças, montes e reis. E também outros números têm uma importância dentro do livro, tem a sua simbologia. O número 4, por exemplo, representa as 4 criaturas viventes, 4 anjos, 4 cantos da terra, 4 ventos e 4 anjos presos junto ao rio Eufrates. Categorias de 4 abundam em Apocalipse. A gente não vai ler todos os versículos aqui, irmãos, por questão de tempo. Mas, onde aparece o número 4? Apocalipse 5:9. Tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:13. Louvor,
honra, glória e poder. Apocalipse capítulo 6, versículo 8, espada, fome, peste e feras da terra. Apocalipse capítulo 8, versículo 5, estrondos de trovões, vozerio, clarões de relâmpagos e um grande terremoto. Apocalipse capítulo 9, versículo 21, seus homicídios, suas feitiçarias, sua fornicação e seus furtos. Os irmãos estão percebendo aqui a repetição do número 4? Isso daqui é uma simbologia, tá? O número 4 descreve o quê? A criação de Deus. Os 4 cantos da terra, ou seja, as 4 direções do vento, revela que Deus é o governante tanto da sua criação como nela, evidenciado pelo emprego da expressão aquele que vive para todo sempre, que ocorre 4 vezes também. Os irmãos conseguiram compreender um pouquinho? A relação dos números no Apocalipse não estão colocados ali por acaso, tá bom? Ele tem ali a sua consideração. O número 3 aparece também com frequência: 3 quartos de cevada, 3 anjos, 3 flagelos de fogo, fumaça e enxofre, 3 espíritos malignos, a grande cidade que se dividiu em 3 partes, 3 portas de cada lado, leste, norte, sul e oeste. Série de 3 se refere à deidade com a tripla proclamação das criaturas vivas: Santo, Santo, Santo. E uma descrição do poder de Deus que era, o que é e o que há de vir. Os irmãos estão percebendo a sequência? Por que 4? Por que o número 3? De fato, séries de 3 podem ser encontrados ao longo de todo o livro, tá? O número 10, qual que é a simbologia do número 10 aqui? É o número da completude no sistema decimal. No Apocalipse, esse número se refere aos 10 dias de perseguição, Apocalipse 2:10, ao dragão com 10 chifres, Apocalipse 12:3, a besta que sobe do mar com 10 chifres e 10 coroas, Apocalipse 13:1, e a besta de cor de escarlate que tinha 10 chifres. O que os irmãos perceberam aqui na simbologia do número 10? Referência a Satanás. Entendeu? Ó, o número 7 revela a plenitude da obra de Deus, tá? O número 10, ele traz aí na sua simbologia uma referência ao mal, ao diabo, a Satanás. Ele traz essa informação, tá? Porque é bom a gente ler e entender isso. Quando você for ler o livro e você vê lá essas expressões, esses números sendo apresentados repetidas vezes, você já tem um discernimento. Por que disso? E isto facilita na hora de você concordar com alguma interpretação que seja apresentada sobre o livro, tá? Irmãos, vocês estão percebendo que eu não estou detalhando muito, porque são informações que, assim, a gente tem que ter um pouquinho de discernimento, né? Algumas pessoas acham que são relevantes, algumas pessoas podem não considerar tanto. Então, para manter o equilíbrio aqui, eu estou passando rapidamente essas informações, só para a gente ter uma informação base aqui sobre isso. O número 12 descreve os eleitos das 12 tribos, a mulher que simboliza a igreja com 12 estrelas sobre a cabeça, Apocalipse 12:1, e a nova Jerusalém com os 12 portões, 12 anjos, 12 tribos de Israel. Essa cidade tem 12 fundamentos, neles estão escritos os 12 nomes dos apóstolos. Em comprimento, largura e altura, ela mede 12.000 estádios, e ao longo de ambos os lados do rio que flui do trono de Deus está a árvore da vida, que produz 12 frutos. O número 12 descreve o quê? O povo de Deus. O número 12 está relacionado com o povo de Deus, e isso aqui é visível, tá? E isso aqui é claro. A hora que você vai ler aqui o texto, os versículos,
você vai conseguir compreender isso perfeitamente, tá? Criaturas. Eu falei de criaturas da semana passada? Não, né? Ó, no Apocalipse, o apóstolo João utiliza diversos animais como símbolos para comunicar verdades espirituais e retratar forças, características ou realidades do conflito entre o bem e o mal. Esses animais representam qualidades específicas e ajudam a expressar visualmente as mensagens proféticas do livro. Entre os animais de quatro patas aparecem várias figuras simbólicas. O cavalo, que é associado aos juízos que se manifestam na história. Então vai ter lá Apocalipse capítulo 6, versículo 2 a 9, trazendo esta informação para nós. Então, esse animal está relacionado com juízos na história, tá? O cordeiro simboliza Jesus Cristo como o Messias sacrificado, aquele que venceu por meio do sacrifício da redenção. O leão destaca o poder destrutivo e devorador das forças malignas. O urso representa a força bruta e poder agressivo, enquanto o leopardo simboliza rapidez e ferocidade na atuação do mal. Os irmãos se recordam quando eu disse que João, ele olha lá para o Antigo Testamento, para algumas figuras, e o urso, o leopardo, são animais que aparecem lá no livro de Daniel. Lembra quando Daniel está apresentando os impérios? Ele mostra ali, ele interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, né? Os impérios. Ele vê a estátua, a cabeça de ouro, o peito de prata, a cintura e o ventre, né, de bronze, e as pernas com os pés de ferro misturado com barro. Isso aí eram os impérios: Império Babilônico, Persa, Grego e o Romano. Quando vai para a figura dos animais, a simbologia dos animais, vai aparecer também, por exemplo, o leopardo. Lá no livro de Daniel, qual que é o significado do leopardo, dele aparecer? O leopardo é um animal rápido, não é? E ele fazia referência a que império? Ao Império Grego. Por quê? O Império Grego, ele conquistou o mundo com muita rapidez, com grande rapidez. Só que isso já tinha sido revelado por Deus ao seu profeta. E agora no Apocalipse, João, ele apresenta esses animais também, com certeza fazendo alguma referência, tá? Entre os répteis, a serpente representa diretamente o diabo, Satanás, identificada como o grande adversário de Deus e do seu povo. O escorpião, que aparece lá em Apocalipse capítulo 9, versículo 3, simboliza sofrimento e tormento por causa de seu aguilhão venenoso. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês mais uma vez aqui. Pode parecer chato, vou falar bem assim, bem devagar. Pode ser chato você ter que ler essas informações que eu estou passando para vocês aqui agora. Só que isso nos livra de interpretação errada. Falando dos escorpiões aqui, tem gente que interpreta isso aqui literalmente e fala que no dia da grande tribulação terá escorpiões gigantes andando para a rua, picando a humanidade e causando tormento nos homens. Irmãos, isso é simbologia, tá? Então, quando você for ler, você arriscar fazer a leitura no livro do Apocalipse, você já vai perceber, falar, nossa, isso aqui não tem nada a ver com o que algumas pessoas estão defendendo. A hora que a gente for passar nos capítulos que aparecem essas figuras, aí a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes. O escorpião simboliza o sofrimento, tormento por causa do seu aguilhão venenoso, ilustrando os juízos dolorosos descritos na visão. Já os sapos, que aparecem em Apocalipse 16, 13, representam espíritos malignos, que enganam e influenciam os governadores da terra. E entre as aves aparecem os abutres, lá no capítulo 19, versículos 17 e 18, que simbolizam destruição e julgamento, pois se alimentam dos cadáveres após a derrota dos inimigos de Deus. A águia
conhecido por sua grande envergadura e visão elevada. Atua como mensageira que anuncia juízos divinos sobre a terra. Por fim, entre os insetos, surgem os gafanhotos, lá no capítulo 9, que simbolizam um flagelo devastador, semelhante às pragas descritas no Antigo Testamento, que representa juízo e destruição que se espalham rapidamente. Tá? Então, quando as lavouras no Antigo Testamento sofriam uma invasão de gafanhotos, é claro que isto também servia como uma ilustração para o povo entender, quando essas figuras apareciam, para as pessoas entenderem e compreenderem que isso estava representando o juízo da parte de Deus. Tá bom? Autoria. As evidências sobre a autoria do Apocalipse são analisadas de duas formas, externamente e internamente. Tá? Evidência externa refere-se aos testemunhos históricos da igreja primitiva, ou seja, ao que escritores cristãos antigos disseram sobre o autor do livro. Tá? Já a evidência interna refere-se aos dados presentes dentro do próprio texto bíblico, como declarações do autor, estilo literário, vocabulário e o contexto descrito no livro. Entre as evidências, eu vou pular aqui, irmãos, porque senão eu vou repetir a informação que eu já citei anteriormente. Evidência externa vai aparecer aqui líderes da igreja do século 2 e 3. Tertuliano, Justino Marte, Irineu, Clemente, tá? Então, nós já citamos esses homens aqui. Quanto à evidência interna, o próprio livro afirma que o autor se chama João, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, e que escreveu durante o exílio na ilha de Patmos, sendo conhecido pelas igrejas na Ásia. Embora o estilo do grego seja diferente do Evangelho de João, o grego do Apocalipse, como citei, isso pode ser explicado pelo gênero apocalíptico, pela influência da língua semítica e pela possível ausência de escribas durante o exílio de João na ilha, tá? Já comentei isso aqui com vocês também, tá? A questão da data, eu citei, eu falei para vocês que tem duas sugestões de datas. Uma considera aí uma data mais antiga, por volta do ano 60, e a outra por volta do ano 90 depois de Cristo, tá? Sendo a do ano 90 a mais aceita. Estou passando aqui para eu não repetir o que eu já falei no último domingo. Evidências internas. Alguns textos do Apocalipse também são analisados para determinar a sua data. Primeiro, a passagem da medição do templo, lá no capítulo 11. Alguns defendem que João escreveu antes da destruição de Jerusalém, porque o templo aparece ali. Contudo, o termo usado por João refere-se ao santuário, no grego naos, e não ao complexo do templo, hieron, Mateus 24. Deixa eu explicar isso aqui para a gente terminar o estudo. Por que a importância de consultar o grego? Por quê? Aqui, santuário, no grego aqui, naos, ele representa a parte interna do santuário, onde Deus se manifestava. Diferente do que aparece na palavra grega lá em Mateus 24, quando os discípulos dizem, o senhor está vendo o templo? A beleza do templo? A palavra é hieron, que mostra o templo completo. Por que essa informação? O texto possui caráter simbólico e descreve o povo de Deus como templo espiritual. Olha que informação interessante. A maneira que é apresentado o templo, segundo a palavra grega lá no Apocalipse, refere-se de maneira simbólica. Quem é o templo de Deus? Quem que é a habitação do Senhor hoje? É nós, eu e você. Eu e você somos a habitação do templo do Senhor. Então, nós não concordamos com a opinião de que o texto está fazendo uma referência aqui a um futuro templo que será erguido para Deus habitar novamente nele. Não, já habita em nós, tá? E aqui, irmãos, a gente traz uma lição importante e que eu quero encerrar aqui o nosso estudo, tá? Se nós somos a habitação de Deus, olha a responsabilidade que o livro do Apocalipse nos chama a viver
uma vida de santidade, a corresponder com essa mensagem. Se eu sou o templo do Espírito de Deus, eu devo viver de maneira coerente para Ele. Eu não posso viver de qualquer maneira. Estão conseguindo entender? Irmãos, na hora que a gente for estudar os capítulos, a gente vai fazer várias aplicações. E a gente vai entender como que a mensagem do Apocalipse ela é rica em aplicações para os dias atuais. Né? E isso nos chama muito a atenção sobre a maneira como eu e você vivemos. Tá? Então eu quero encerrar aqui. Eu queria terminar essa parte aqui e concluir o primeiro capítulo, irmãos, mas são muitas informações, a gente continua no próximo estudo, tá? Eu vou terminar aqui dizendo sobre esta afirmação, chamando a atenção nossa para que eu e você, compreendendo a revelação do Senhor, a seriedade do livro, que eu e você andemos em perfeita santidade e comunhão com o Senhor, para que assim então nós sejamos confirmados como morada do Espírito do Senhor.